Bom dia a todos. A gente está aqui em mais um episódio do podcast CFO Esclarece. A gente está repetindo esse projeto, ele foi iniciado no ano passado com muito sucesso. A gente fez alguns programas aqui que nas redes sociais, principalmente no YouTube, o pessoal gostou bastante. E aí a gente resolveu repetir a dose aqui nesse 41º CIOSP. Dessa vez a gente está aqui dentro da arena mesmo, e ao lado está tendo uma palestra aqui sobre odontopediatria. E eu estou aqui com 3 novos presidentes de conselho regional, tá? De conselhos regionais. E a ideia aqui é a gente fazer um bate-papo mais informal mesmo, a gente conversar um pouquinho aqui sobre alguns assuntos, eles se apresentarem. Muitas vezes eles sabem, muitas vezes os inscritos têm muita dificuldade em participar efetivamente do dia a dia dos conselhos, tem às vezes dificuldade para entender o papel do conselho, o papel do sindicato, e muitas vezes eles não têm muita noção de como pensa o presidente, o que o presidente quer fazer nessa gestão. Então a ideia aqui é a gente fazer esse bate-papo um pouco mais informal. Esses 3 novos presidentes aqui, eu estou com o Jairo do CRO do Acre, o Fabrício, que eu já conhecia de Rondônia, e a Daniela de Roraima. Então eu vou pedir inicialmente para cada um se apresentar, para que todo o Brasil os conheça, mas talvez principalmente para o pessoal do seu estado. Então, começando com o Dr. Jairo, se eu pudesse apresentar um pouquinho, falar sobre a sua trajetória, sua formação, como você chegou no conselho. Tá. Bom dia a todos, bom dia Rodrigo, Daniela, Fabrício. Eu sou formado em odontologia desde 2002, especialista em cirurgia bucomaxilo. Participei do sistema como suplente, da comissão de ética e depois presidência da comissão de ética e finalizei como tesoureiro. Saí em 2021, aí fiquei esse período fora, não quis concorrer em nenhuma chapa. Fala um pouquinho do seu grupo, de como fiquei por 6 anos e meio, Teve aquele período da pandemia que se estendeu os mandatos, E agora resolvi voltar, Eu percebi que o Conselho Federal deu uma boa estrutura, através do PROMAC, do PROFIS, o PROINFRA, deu mecanismos, para a gente poder trabalhar legal, eu vi que agora facilitou muito, a gestão efetivamente, isso, facilitou muito. A fiscalização também, na minha época era bem precária. E eu vi que essas ferramentas ajudaram muito, facilitou, a administração dos CROs. Bacana. Então, Fabrício, puder falar um pouquinho aí sobre a sua trajetória, se apresentar para o pessoal. Bom dia a todos, que estão nos acompanhando aqui nesse podcast. Eu sou filho da terra, sou rondoniense, nascido e criado na capital. Meus pais são de origem do Nordeste, Ceará e Rio Grande do Norte, 2 terras feias do nosso Brasil. Brasil ruim, O melhor lugar que existe. Brasil ruim. E a gente, eu sou formado em odontologia desde 2007, então me formei, me graduei, fiz especialização em odontia, depois ingressei na vida acadêmica também, fiz mestrado, comecei a entrar nessa vida de professor, que é bastante gratificante, e a gente acaba fazendo muito network, nesse quadro. Sou funcionário público também do município de Porto Velho, o qual também tivemos a oportunidade lá de participar até mesmo do processo de implementação do nosso piso nacional de cirurgia dentista lá, em Porto Velho a gente conseguiu fazer esse trabalho. E participo do sistema conselho desde 2016, Em 2016 entrei como conselheiro, participei da comissão de ética até 2018, primeiro biênio. Me afastei por um período, e retornei em 2020, participei da tesouraria, 2020 a 2022, e agora chegamos à presidência. A gente tem um compromisso grande aí durante essa jornada, nesses próximos 2 anos, bem árduo, mas a gente está bastante animado e disposto a vencer o desafio. Doutora Daniela, por favor, se apresente, fale um pouquinho da sua trajetória, até você chegar agora na presidência do Conselho Regional de Roraima. Eu sou a Daniela Favalli, sou formada há 18 anos, sou originária aqui do estado de São Paulo, mas me criei a maior parte do tempo lá no Rio de Janeiro, foi onde eu me formei, pela Universidade Federal Fluminense. Nessa mesma universidade eu tive a oportunidade de cursar o mestrado em clínica odontológica. Me especializei em disfunção temporomandibular e dor orofacial, implantodontia e prótese dentária e tenho habilitação em laser. Não parei por aí. Ter umas 3 especialidades aí que eu gostaria de estudar um pouco mais.
eu fui para Roraima tem 7 anos. E lá eu continuei a minha parte docente, né? Eu já vinha de uma parte docente numa universidade no Rio de Janeiro. E chegando em Roraima, eu continuei. A docência realmente é uma paixão, apesar da nossa remuneração ser ainda muito, muito ruim, né? Mas é algo que eu gosto de fazer, que me incentiva a estudar cada vez mais. Então, assim, nas minhas horas vagas, eu gosto bastante aí de estar me dedicando a essa parte da docência. Me afastei agora em meio de 2023, justamente para poder participar da campanha. Eu nunca fiz parte do sistema, então, assim, eu estou aquela acadêmica mesmo, iniciando. Mas eu sou uma pessoa muito persistente, teimosa, insistente, então eu tenho certeza que em pouco tempo eu vou conseguir aprender o trabalho do conselho. Sei que sozinha a gente não vai a lugar nenhum, então por isso eu estou contando com o apoio de vários ex-presidentes lá do nosso conselho, presidentes de outros lugares do Brasil também, do meu conselho inicial, que foi o conselho do Rio de Janeiro, onde eu fiz a minha primeira inscrição. Então eu já tinha contato lá e ontem ainda pude estreitar mais o contato, conhecendo aí o presidente Bastazini. O meu comandante do Exército, eu também servi as Forças Armadas durante 8 anos. Até encontrei com ele aqui ontem e ele está lá no CRO Rio, também me prestou toda uma solidariedade aí em apoio. Quero contar também com os meus colegas aqui da região norte, para a gente estreitar mais os laços da nossa região, porque nós somos uma região com grandes particularidades, né? Então eu acho que, às vezes, administrar um conselho em outros lugares do Brasil. Aliás, cada estado tem o seu desafio, mas nós temos muitas questões ali de migração. Não sei como é que está tanto lá para vocês essa migração venezuelana. A gente tem a parte indígena, né? Tem outros desafios também ali a serem enfrentados. Então é isso. Eu espero poder contribuir aí com o sistema do conselho. E uma outra coisa que eu acho bem relevante falar foi que da minha chapa ninguém nunca participou de conselho. Todas também entramos assim de cabeça. Nossa chapa é constituída por 10 mulheres. É a única chapa 100% feminina do Brasil. Não que nós somos feministas, nós chamamos vários colegas homens que, por motivos aí pessoais, não puderam participar ativamente da chapa, porém estão por trás dando todo um suporte, né? Então, os homens estão ali muito presentes também dentro das nossas ações. Mas a nossa representatividade de chapa é uma chapa 100% feminina. Se eu não me engano, é a única do Brasil que foi eleita, né? Sim. Se eu não me engano, eu acho que é isso. Então, é um grande motivo de orgulho para nós que tomamos essa frente, poder representar as mulheres dentro da odontologia, e a gente sabe que a nossa classe é representada por mais de 70% de mulheres, certo? Mas a nossa bandeira não é feminista, porque a odontologia é de todos, né? Independente aí de credo, religião, cor, orientação sexual. A doutora Daniela pontuou uma questão aqui interessante. A gente está aqui com 3 estados que até o nosso vice-presidente Nazareno costuma comentar, não são regionais menores, são regionais com menor número de inscritos, com menos inscritos. Então, e aí ela pontuou a questão de cada regional tem a sua particularidade e tudo, e aí eu acho que seria um assunto bom para a gente começar aqui a conversar um pouquinho. E aí eu queria puxar principalmente o doutor Fabrício, que estava participando na última na última gestão como tesoureiro. Queria que você falasse um pouquinho, e eu sei que às vezes tem muitas pessoas, não só inscritos, mas muitas pessoas que têm uma certa dificuldade às vezes de entender efetivamente qual é o papel do conselho. Algumas inclusive nem enxergam o conselho como uma entidade pública, se confundem muito com o sindicato, com o papel de cada um. E às vezes é difícil entender que a exigência que o Tribunal de Contas tem, ou o Ministério Público tem, por exemplo, com o Conselho do Acre, com o Conselho de Rondônia, de Roraima, da Amapá, é exatamente a mesma exigência que tem com o Conselho de São Paulo. Só que às vezes o Conselho com menor número de inscritos tem mais dificuldade para efetivamente atuar com governança, com compliance, por conta muitas vezes da falta de recursos. Então, queria aqui que o doutor Fabrício falasse um pouquinho sobre quais as dificuldades efetivamente da gestão de um conselho, falar um pouquinho sobre como é a relação, especificamente em Rondônia, a relação com o sindicato, como que você vê, como que os inscritos enxergam, qual a percepção que você acha que os inscritos têm sobre o conselho no estado de Rondônia? Agora, atualmente está mais, vamos dizer que está mais apaziguado, né? Há 8 anos, né, praticamente, quando a gente principalmente começou aquele processo de tentar
implementar o piso, né, do cirurgião dentista lá na prefeitura de Porto Velho, na capital, né, que foi o trabalho que começou, nós tivemos essa aproximação com o sindicato, né? Na verdade, o sindicato ele era um órgão lá que não estava funcionante, não estava regularizado, né? Então, anteriormente ajudamos a implementar e a legalizar o sindicato, né? Anteriormente eu não estava participando do sistema conselho, né? Tava dentro, mas não estava efetivamente dentro de uma diretoria, né? E aí, a partir disso, nós conseguimos formalizar e aproximar, né? Até mesmo o presidente atual lá, o Dr. Rodrigo, Rodrigo Jacó, nós temos um bom relacionamento com ele, né? Assim como também nós temos um bom relacionamento também com o Sindicato dos Médicos, também com o próprio Cremero, né? Que é o CRM lá do estado de Rondônia também. E um conselho que nem o Rodrigo estava falando, que é um conselho, não é um conselho menor, né? Um conselho com menos inscritos. A gente, até mesmo um dos desafios que a gente vai ter agora é exatamente essa situação de estar reestruturando administrativamente o nosso CRO lá em Rondônia, né? Porque assim, inicialmente nós temos poucos funcionários, né? Então muitas das vezes uma pessoa faz 2, 3 coisas, né? E graças a Deus agora a partir de dezembro nós conseguimos realizar o concurso, né? Que já vai dar uma respirada, a gente vai conseguir fazer essa transição e trazer um pouco mais de qualidade, né, no processo de trabalho do nosso conselho, né? A questão do sindicato e conselho versus conselho, vamos dizer assim, os colegas frequentemente nos procuram para poder fazer demandas, né, com relação ao que é competência sindical, principalmente do que tange o salário, né? Então, lá em Rondônia, nós conseguimos atuar impetrando contra editais de concurso, né? Inclusive, ontem, o nosso procurador jurídico está aqui presente também, mandamos o edital para ele, né, que foi lançado o edital de concurso, né, bem abaixo do piso nacional, e aí ocorre 2 vertentes, né? Infelizmente, às vezes, o gestor ele tira do edital a vaga do dentista, ou então ele acata e acaba regularizando o processo, né? E o sindicato ele consegue sentar mais na mesa, né, politicamente, né, e conversar fazer esse trâmite, essa abertura para poder construir esse processo de implementação. Mas o nosso relacionamento lá é extremamente bom, né? A gente consegue trabalhar, vamos dizer assim, em parceria, né, para poder alavancar a categoria, para poder defender os interesses da sociedade odontológica, e acredito que nesses próximos 2 anos não vai ser diferente, né? Então, falando de um conselho menor como o nosso, né, da região norte principalmente, acho que o maior desafio agora no nosso lá primeiro de Rondônia é essa reestruturação administrativa para poder chegar a um nível de excelência, assim como os outros, alguns já tem aqui no Brasil, né, como o Espírito Santo, que é muito referência, é muito referência, né, muito visada e também compartilha bastante com a gente as experiências, né, mas acredito que vai dar tudo certo. Vai ser sucesso. Com bastante sucesso. Então, Jairo, o Acre é até uma curiosidade que eu tenho também. O Acre é um dos regionais nos últimos 5, 7 anos. Eu tinha feito até esse relatório que nos últimos 5, 7 anos é um dos regionais que teve o maior crescimento percentual no número de profissionais, de inscritos. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho ali sobre a realidade ali do mercado de trabalho ali no CRO Acre, talvez principalmente para o recém-inscrito, quais as dificuldades que ele enfrenta ali, questão sobre o número de faculdades, se a gente realmente é exagerado o número de faculdades, se a gente tem um grande número de profissionais entrando no mercado de trabalho, como está esse mercado ali no Acre? Que tem particularidades, a gente sabe, como eu falei, é um dos regionais que teve o maior crescimento percentual de profissionais nos últimos anos. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho aí, talvez até com um foco mais no recém-formado, o que o senhor pensa sobre isso? Realmente, aumentou muito. Temos agora 2 faculdades, né, de odontologia particulares, né, a Uninorte, a Unimeta, e todo ano, né, várias turmas, né, são formadas e tal, e o mercado de trabalho não absorve, né, com essa rapidez toda, né. Então, o recém-formado geralmente tem dificuldade, né, assim, clínicas populares, até mesmo abrir um consultório, né, é complicado. E existe uma migração ali? O pessoal muitas vezes se forma ali e vai para outros estados? Também, eu percebo que muitos estão indo na região de Santa Catarina, Paraná, não só profissionais da odontologia, mas outros profissionais, assim. Né?
o estado do Acre está tendo essa dificuldade. Assim, essa questão do número de profissionais, do número de faculdades, é uma questão que realmente é uma questão a se discutir no Brasil inteiro, em todos os estados. Sabe? Eu falei do Acre especificamente, é um que me chama a atenção pelo aumento no número percentual. Às vezes o número de inscritos não é tão grande, mas se você pula de 500 para 1.500 em 2, 3 anos, aí realmente é uma diferença muito grande. Doutora Daniela, queria que você comentasse um pouquinho, você falou na sua trajetória também, sobre a sua formação aqui em São Paulo, o tempo que você ficou no Rio de Janeiro. Foi para Roraima tem 7, 8 anos, né? 7 anos. 7 anos. Queria que você falasse um pouquinho também, ainda nessa linha aqui, sabe? Porque eu acho que isso é uma questão para o recém-formado também. Queria que você falasse um pouquinho sobre a diferença, sabe? A diferença de quem sai da faculdade no Rio de Janeiro para quem sai da faculdade em Roraima. Às vezes no estado que tem um menor número de inscritos, às vezes você tem até uma outra oportunidade. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre o mercado de trabalho para o recém-formado, sobre as características ali de Roraima mesmo. Então, como eu dou aula, eu sempre estou em meio de aluno, né? E eu converso muito com os meus alunos que o caminho para eles se colocarem no mercado de trabalho é se especializarem. A especialização é um grande diferencial. Não só a especialização como a endo, a prótese, enfim, as clássicas, né? Mas principalmente para a gente que tem uma demanda de imigrantes, uma demanda indígena, como eu falei, que é um projeto que eu quero desenvolver lá no CRO, que são pequenas capacitações para que esses colegas possam atuar em área indígena, por exemplo, que eles possam atuar em ONGs que tratam de imigrantes, né? Porque a gente vai ter a dificuldade da língua. Então, assim, isso não vai ser aprendido na São Leopoldo Mandic, não desmerecendo a São Leopoldo, mas é porque é um outro foco de uma odontologia mais clássica, né? Isso não vai ser aprendido em nenhuma universidade do Brasil. E a gente pode ter a possibilidade de fazer parcerias e tentar trazer esse plus de formação, que não é uma formação clássica, mas que para nossa região poderá atender uma demanda muito interessante no mercado de trabalho. Todo mundo tem acompanhado aí que a questão dos Yanomamis, por exemplo, né, é uma questão que está em grande pauta, a saúde desses indígenas. Eu nunca trabalhei em área indígena e não tive a oportunidade de estar numa aldeia assim tão remota quanto eles. Mas eu tenho amigas que já trabalharam e elas dizem que o tratamento ele é diferente, né? Então você precisa saber abordar. E eu acho que o conselho pode fazer parcerias com o pessoal que já trabalha nas áreas, né? A gente, inclusive, tivemos uma conversa com as coordenadoras da DCI Leste e da DCI Yanomami para a gente tentar criar uma cartilha para que não só os recém-formados, mas todos os colegas que queiram pleitear uma vaga dentro dessa área possam já estar mais preparados quando forem atender essa população, porque a gente precisa ter esse olhar diferente. Uma outra coisa também que a gente está buscando, já em contato com uma ex-aluna minha também, que ela fez uma capacitação em surdos mudos. A gente sabe que existe a PNE, que é voltada para pacientes com necessidades especiais, mas talvez um atendimento bem voltado para surdo mudo não exista ainda. Então, quem sabe a gente não pode também criar uma capacitação dentro dessa perspectiva, com uma cartilha simples de linguagem, de como se comunicar com esses pacientes. Então, isso também seria um diferencial, até mesmo para os colegas que querem migrar de lá depois, poderem atender em outros estados, trazendo essa capacitação, que não é uma coisa difícil de se fazer. Como eu falei, como eu sou apaixonada pela docência, eu acho sempre que a gente pode criar ferramentas de estudo. Então, claro que não é uma função principal do conselho, mas eu acho que pode ser um braço com ex-alunos trabalhando com essas entidades e a gente possa criar essa melhor perspectiva para que os colegas possam se preparar melhor. Claro. Eu queria também conversar contigo, Fabrício, sobre uma questão que é uma questão polêmica, mas que a gente discute bastante, sobre piso salarial, representação política da odontologia. Ontem o presidente anunciou aqui o lançamento da frente parlamentar da odontologia. Queria que você falasse um pouquinho sobre a questão do piso salarial ali no seu estado, ali em Rondônia, especialmente no serviço público, né? Mas como que está a questão na iniciativa privada também. Falar um pouquinho sobre representação política, se vocês têm efetivamente alguma representação no âmbito político ali em Rondônia,
as dificuldades que talvez se tenha um dentista para ser eleito, para ter uma representação política com as pautas da odontologia. Isso que a gente percebe uma dificuldade muito grande. Muitas vezes você tem profissionais da odontologia no âmbito político, mas dificilmente eles são eleitos com as pautas da odontologia. Então, isso aí a gente tem que até entender um pouquinho. Será que talvez é um trabalho mais forte que a gente tem que fazer, o sistema conselhos? Será que é uma dificuldade mesmo de união da classe? Então, queria que você falasse um pouquinho sobre a questão do piso salarial ali no seu estado, um pouquinho também da representação política, sabe? O que você pensa sobre isso? O que você acha que a odontologia tem que fazer? E aí não é uma questão do conselho ou não, é uma questão da odontologia, né? Sem a representação política, sem alguém defendendo as suas pautas, dificilmente você consegue avançar no âmbito legislativo. Eu queria que você abordasse um pouquinho para as pessoas entenderem um pouquinho mais o que você pensa sobre isso. No momento que eu me tornei funcionário público, né, de Porto Velho, em 2012, e caiu meu primeiro salário, aí eu cheguei pro meu pai e falei, rapaz, isso aqui não dá não. Vou desistir. Vou desistir. Aí ele falou, você vai ficar aí e você vai fazer alguma coisa para isso melhorar. E aí, participando de algumas reuniões, né, encontrei com um grande amigo, né, que é o Alan Queiroz, né, ele é cirurgião dentista também. E aí ele falou, a gente precisa fazer alguma coisa. E ele já era um político, né, ele estava meio afastado da vida política, né, e posteriormente ele retornou, né, se tornou vereador novamente, né, com a ajuda da classe, né, a gente se uniu e conseguiu ajudar o Alan a se tornar vereador. E aí ele foi para 3 legislaturas. No primeiro momento, no primeiro mandato do prefeito, nós conseguimos apenas gratificações, né, que foi um resultado satisfatório, um resultado bom também, mas isso não era suficiente, né, porque a gente teve a visão de que as gratificações, com o tempo, vem o gestor, ele tira e não incorpora. Então a gente começou a pensar no piso nacional, né, da implementação do piso. Aí eu consegui me tornar, na época, na virada de gestão em 2017, né, o gestor da saúde bucal do município. Então, acaba que a gente começa a ter acesso a recursos, como é que é feita a implementação, plano de gestão e tudo, né, e começou as portas a se abrirem. Então, né, aí esse vereador, ele se tornou líder, né, da bancada, né, e a gente começou a construir esse processo de trabalho. Então, muitas das vezes o colega que está no serviço público, ele não entende que existe um trâmite legal para poder se chegar ao piso, né? Por exemplo, nós tínhamos a situação em que nós estávamos implementados dentro de uma faixa de categoria, né, que não médico. Então tinha do médico e tinha o resto, né, que era nós, fisioterapeuta, biomédico, fono e por aí vai. Então, de primeiro momento foi o quê? Implementar a lei, né, para poder separar e criar uma faixa exclusiva do cirurgião dentista. Ponto. Conseguimos. Quando foi no outro ano, aí sim, né, estudo de impacto financeiro, né, implementação do projeto de lei, né, com o partido através do prefeito e a liderança da vereança, chegamos à implementação do piso, né, em 2019. No município ou no estado? No município. Né? No estado, né, já teve uma ação mais conjunta, né, uma participação mais forte do sindicato, né, não chegamos ao piso, né, do cirurgião dentista, mas foi uma melhora de pelo menos 50% do vencimento que eles tinham anteriormente. Né? E acabou que atingiu todas as categorias também, né? O governador ele acabou colocando para todos. Né? O conselho, nós entramos para poder ver a parte de jornada de trabalho, né, que é mais a nossa competência do que propriamente sentar na mesa e negociar. Né? Tem um outro município que no ano de 2023, né, que é São Francisco do Guaporé, é um município que tinha apenas 3 dentistas, né, e o colega tinha uma influência política, né, e nos pediu ajuda de como implementar. No ano passado estivemos lá no município para poder agradecer o prefeito, agradecer a secretária de saúde pelo esforço, mas é claro, fomos cobrados para poder mostrar o resultado para a população no nosso atendimento. Né? Então, atualmente lá em Rondônia nós temos um deputado estadual que é cirurgião dentista, né, que inclusive foi esse vereador que nos deu apoio para a implementação do piso nacional, e nós temos um dentista novamente, né, na Câmara de Vereadores. Né? Então hoje, né, dentro do município de Porto Velho nós temos bastante força, né? Então normalmente nós somos atendidos em várias demandas, né? Existiam algumas pautas, né, que relacionadas a campo de trabalho, né? Teve uma força grande para poder retirar, por exemplo, os dentistas das unidades para o atendimento. Então, através da força de vereadores, a gente conseguiu manter o serviço, mostrar a importância através de dados e através dos resultados que trazem para a população. E atualmente, né, esse ano é mais um ano, né, de eleição, provavelmente, né, então o grupo e a classe odontológica vai novamente se unir para poder manter essa representatividade, né, e acredito que é importante. Né? No contexto geral, na minha visão até mesmo, né, o dentista ele não é muito cooperativista, como o médico é.
né? Mas ainda assim, pelo menos na cidade de Porto Velho, nós conseguimos fortalecer essa aliança, ter uma voz, uma participação política bastante interessante e, se Deus quiser, a gente vai permanecer e manter. Então, atualmente, nós temos uma porta bem escancarada, bem grande lá dentro do meio político. E acredito que o único caminho para poder chegar ao piso não é judicializando, não é com briga, é elegendo cirurgião dentista para poder nos representar, Câmara Federal, se possível senadora. Nós tivemos também uma senadora de Rondônia, né, que era cirurgião dentista, que era até mesmo era dona de uma instituição de ensino lá em Rondônia, ficou por 4 anos, né, e depois se afastou, que é a doutora Elisa. No momento agora ela está só na vida empresarial, né, e acredito que o caminho é através da política mesmo, de sentar, conversar, criar laço, criar caminhos para poder a gente chegar à implementação de forma nacional do piso dentista. Doutora Daniela, eu queria que você falasse de 2 temas, sabe? De 2 assuntos aqui. Primeiro, estava no script mesmo que eu tinha pensado, a gente falar um pouquinho sobre o piso salarial, especialmente ali em Roraima. Mas um outro que foi uma questão que você comentou no início na sua fala e fiquei curioso também, sobre o impacto da imigração para o cirurgião dentista ali na região de Roraima. Principalmente o impacto ali da imigração venezuelana, se isso abre mais espaço, cria uma nova perspectiva de trabalho, o que isso reflete na realidade do profissional ou se de fato não tem influência. Vou falar um pouquinho desses 2 temas. Então vamos falar primeiro aqui sobre o piso, né? Graças a Deus, a cidade de Boa Vista, ela paga acima do piso salarial. Isso aí já foi uma conquista na época da presidente Tereza, onde ela enquadrou os médicos e os cirurgiões dentistas e os médicos veterinários dentro de uma mesma tabela. E já é acima do nosso piso nacional, graças a essa implementação. Então, é um motivo de muito orgulho. Eu entrei agora para a prefeitura no último concurso. Eu fui chamada em agosto agora de 2023. Antes eu não era servidora, nunca tinha trabalhado dentro do sistema de prefeitura e estado, né? E recentemente houve uma tentativa das outras classes de fazer com que o cirurgião dentista saísse da tabela dos médicos. E a gente brigou bastante junto com o sindicato. Isso em âmbito municipal ou estadual? Em âmbito municipal. No estado também, o salário também ele é acima do piso também, tá? Eu não estou muito por dentro com relação ao salário do estado, porque eu não sou servidora estadual e ainda não consegui me atualizar muito bem. Mas eu tenho amigas que são e eu sei que é acima do piso, né? Que é aqueles três salários baseados no salário que a Rosa tinha determinado, né? E aí o que aconteceu? Exatamente, com uma articulação política, nós temos dentro da Câmara dos Vereadores um cirurgião dentista e temos também vereadores que se simpatizam pela nossa causa, que são inclusive pacientes, meu paciente de outros colegas, enfim. Então, conseguimos com uma articulação política, juntamente com o sindicato, né, conseguir com que a gente se mantivesse nessa tabela. Então, isso aí foi uma grande vitória para o odonto. E eu acho que, como ele falou, não é no grito, não é na greve, não é na briga, na confusão que a gente vai conseguir. A gente vai conseguir através de uma articulação política e também, principalmente, através de uma política de valorização da nossa classe. Porque as pessoas nos veem como pessoas que fazem restauração e fazem uma extração de dente. Nós não fazemos a extração de um dente, nós fazemos a extração de um órgão. E isso é muito sério. Então, da mesma forma que o médico, quando vai fazer uma remoção do pedaço do fígado do paciente, nós fazemos a extração de um órgão. Nós somos cirurgiões dentistas. Não existe dentista, nós somos cirurgiões. E é isso, e nem odontólogo. Nós precisamos mostrar o nosso valor e através dessa valorização profissional, de realmente como o cirurgião dentista impacta na vida de cada ser humano que nos procura, né, para atendimento, não só na questão estética, que já tem um impacto emocional, né, enfim, psicológico na vida desse paciente, mas principalmente também na questão da saúde global,
né? Porque tudo que a gente faz ali tem implicações na saúde global desse nosso paciente. A odontologia hospitalar está aí para mostrar que a gente consegue reduzir os quadros aí de óbitos quando a gente tem uma odontologia hospitalar forte. Então, nós estamos indo por essa linha aí de realmente mostrar a nossa valorização e, com isso, junto com a articulação política, pleitear os nossos melhores salários. Graças a Deus, no meu estado, a cidade principal, que é Boa Vista, ela já pratica um valor acima do piso, né? O prefeito Arthur, ele, obviamente que aprovado ali pela Câmara dos Deputados, manteve a gente na tabela, e agora a gente conseguir com que as demais cidades, né, do estado possam aderir a esse piso justo para os nossos colegas. Com relação à imigração venezuelana, a gente teve um aumento da demanda exponencial, então, absurdamente falando, eu trabalho no sistema público, então, dos pacientes que eu atendo, eu vou te dizer que tem dias que eu atendo 100% venezuelanos. Tem dias que eu atendo 70% venezuelanos. Então, assim, os brasileiros estão ali bem em menos quantidade, né? É normal isso. Tanto que, como eu falei, às vezes eu tenho dificuldade da comunicação. Eu não domino bem o espanhol, então eu acho que a gente precisa ir por essa linha e a gente vai tentando se comunicar ali e vai. Para a parte privada, eu acho que o espaço não teve uma ampliação tão grande, porque os que vêm de lá, eles são muito humildes, né? Eles não têm condição de estar fazendo um tratamento privado, é uma exceção quem realmente consegue. O serviço público ficou muito abarrotado. Porém, a nossa prefeitura também, ela fez uma ampliação da rede de atendimento. Então, a gente tinha 9 unidades de saúde da família que tinha um dentista atuando, e no meio do ano para cá, do mês de 2023 para cá, foi ampliado, se eu não me engano, para 53 ou 54 unidades. Unidades de saúde de família que contemplam um dentista trabalhando. Então, assim, justamente para conseguir atender essa demanda elevada, né? Então, abriu-se frente de trabalho para esses colegas. Mas também tem a questão de venezuelanos que agora querem validar também, né? Então, os que não validam vêm tentar trabalhar na ilegalidade. A gente tem visto denúncias assim de casos de pessoas que estão tentando trabalhar na ilegalidade. Então, tem bastante coisa para fiscalizar com relação à imigração. A gente tem mais 10 minutinhos aí. Queria abrir o espaço para vocês darem um recado final aí, principalmente aí, talvez mais focado no estado de vocês, tá? Vou começar com o doutor Jairo pra gente se despedir, se eu dar o seu recadinho final aí também. Falar o que as pessoas podem esperar dessa sua gestão, sabe? Quando a gente fala de uma gestão, a gente tá aqui entrevistando a gestão personalizada no presidente, mas a gente sabe que por trás do presidente tem todo um grupo. Tem um grupo ali de mais 9 conselheiros, tem um grupo de apoio que para você ser eleito, você necessariamente precisou do apoio desse grupo. Então, assim, o que os colegas, o que os dentistas do Acre, os técnicos, os auxiliares, o que todo o pessoal da odontologia do Acre pode esperar dessa gestão de vocês nesses próximos 2 anos? Queria que você se despedisse também, tivesse essa oportunidade de falar um pouquinho com eles, que muitas vezes eu sei que, às vezes na eleição você tem voto, mas muitas vezes você não consegue chegar ali na pessoa, conversar, explanar quais são as suas ideias, o que eles podem esperar. Se você puder falar um pouquinho aí para a gente finalizar, se despedir e falar um pouquinho sobre qual a perspectiva desses próximos 2 anos ali no CRO do Acre. As perspectivas são as melhores possíveis, né? Eu coloquei uma equipe bem técnica, né, na gestão ali. A gente tem funcionários concursados também, né, mas ali na parte assim mais de contabilidade, tudo para facilitar a gestão, pessoas bem técnicas, né, para ajudar. A equipe está bem motivada, né? Assim, a gente está com o gás todo, com vontade de trabalhar, fazer valer a pena, né? Esses 2 anos, é pouco tempo, né? 2 anos para a gente trabalhar e desenvolver tudo que a gente quer, mas a vontade é grande de fazer acontecer e dar certo. Sim. Ô Fabrício, Não, é só complementar, eles estavam comentando sobre essa questão do piso, né? Sim, eu só queria só acrescentar. Também, isso, eu tive uma reunião com o presidente do sindicato, né, dos odontólogos lá
É boa a relação entre Sim, excelente. conselho e Inclusive, sindicato? esses dias eu fiz uma reunião com ele para a gente trabalhar em conjunto, né, solicitar o piso. Algumas cidades já conseguiram, alguns municípios, né, conseguiram. Mas via judicial ou via articulação? Articulação, algumas, articulação e a pressão também, né? Sim. Deu certo. E aí a gente quer trabalhar em parceria, né? Como a gente vai fazer? A gente já mapeamos, né? Os municípios que ainda não cumpriram o piso, né? E a gente vai trabalhar junto. Entendeu? Acho que a partir agora da semana que vem, ele entrou em férias, né? E a gente já fez essa abordagem preliminar e a gente vai dar sequência nisso. Ótimo. Né? Queria agradecer então a todos, né? Ótimo. Obrigado. Então, Fabrício, puder se despedir aí também e dar um recado pro pessoal de Rondônia aí, o que eles podem esperar desses 2 anos de gestão, um projeto específico que você queira falar. Eu sei que às vezes é complicado, muitas vezes vocês têm menos de um mês, menos de 30 dias de mandato, então muitas vezes você vem com uma ideia, mas quando você chega a realidade é outra, e aí mesmo os projetos de médio e longo prazo, como o doutor Jairo falou, a gente está falando de uma gestão de 2 anos. A gente trabalha com projetos de médio prazo ali a partir de 3 anos, então é sempre muito complicado. Às vezes você vem com várias ideias, mas quando você encara a realidade, você vê que, cara, eu tenho uma máquina pública aqui para tocar, eu tenho a auditoria do Conselho Federal, eu tenho o Tribunal de Contas e, ao mesmo tempo, eu tenho as pessoas que me elegeram e que esperam que realmente o Conselho faça o seu trabalho, efetivamente. Então, se você puder falar um pouquinho aí, se despedir, e falar um pouquinho do que o pessoal pode esperar nesses próximos 2 anos. Agora o grande desafio, Rodrigo, do CRO Rondônia é a transição dos nossos concursados, né? Então agora, até fevereiro, março, provavelmente vai ser a homologação do nosso concurso, né? Nós temos funcionários muito antigos lá, que estão há 10, 20 anos, né? Que vão estar se despedindo do nosso sistema conselho, né? Que doaram toda a sua vida durante esse período, né? Mas que infelizmente, né? Por conta de exigências, né, e Tribunal de Contas e tudo mais, temos que fazer esse processo, né? Então, inicialmente, agora, pelo menos para esse ano, né, é manter a nossa fiscalização, né? A nossa fiscalização em Rondônia é uma das referências do sistema conselho, né, bastante ativa, bastante eficiente, né? Nós estamos agora, no momento, com um fiscal, né? A gente não fez a renovação do contrato de a gente vai contratar agora um novo concursado, fazer a transição, e até meados de agosto vamos estar com os 2 concursados presentes dentro do sistema. A perspectiva nossa é de muito trabalho, né? Manter essa articulação política para poder termos representatividade dentro dos órgãos públicos, né? Fazer todo o processo de trabalho dentro do que as entidades e as auditorias exigem, né? Fazer da forma mais clara possível, né? O nosso grupo está comprometido com relação a isso, né? Nós temos pessoas que já foram gestoras no estado, no município, né? Eles têm essa mesma visão com relação à nossa e experiência para poder compartilhar. Muitas das vezes aquilo que a gente fazia dentro do serviço público não é igual na autarquia, a gente acaba tendo que se adequar para poder fazer da maneira correta, né? E agora é um momento de entusiasmo, né? A gente está bastante animado, né? Manter o vínculo com as instituições de ensino, né? Um dos principais objetivos nossos para poder educar esses cirurgiões que estão saindo da faculdade, muitas das vezes às escuras, né? Sem saber o que fazer, né? Hoje a nossa comissão de ética praticamente, né, 90% é por conta de propaganda irregular, né? E isso na faculdade, né, infelizmente isso não é difundido, mas a gente tem que entrar para poder mostrar para os jovens que estão sendo nesse momento, né? E agradecer, contar com o apoio do CFO, né, para poder alavancar o sistema, e obrigado por poder compartilhar esse momento especial com vocês. Ótimo. Doutora Daniela, se puder também dar sua palavra final, se despedir, falar um pouquinho, você falou que nunca tinha participado do Sistema Conselho, a gente tinha uma diferença, os outros 2 já tinham participado aqui do Sistema Conselho. Hoje é dia 25, nesses 25 dias aí de mandato, o que você já conseguiu ver do Conselho, que você já conseguiu entender, o que as pessoas podem esperar do Conselho de Roraima para os próximos 2 anos? Com toda certeza, as pessoas podem esperar bastante trabalho e dedicação, principalmente porque a gente não tem experiência, nenhuma das minhas conselheiras, mas somos bem comprometidas, somos humildes em reconhecer que não temos experiência e precisamos de ajuda, por isso não vou me esconder e deixar o barco passar, porque eu estou com vergonha de pedir, que o meu perfil não é esse, eu vou atrás mesmo.
Nosso grande desafio também, como lá em Rondônia, vai ser realizar a transição dos concursados para o pessoal que está lá já há muitos anos, né? Então, sempre acaba que vai ser tudo muito novo para o nosso conselho, né? A gestão, os funcionários, então a gente está meio que começando do zero. Além disso, também está com o desafio da mudança de sede. Então, o nosso conselho assim está do zero mesmo, sabe? Porque a gente fez uma mudança agora para uma sede temporária. Já no terceiro dia da minha gestão, a gente teve toda uma mudança, né, de ambiente de trabalho e vamos ter que gerenciar uma obra para a nossa nova sede. Então, a gente está com muito desafio. É tudo muito novo. São 10 mulheres para ver esse negócio de obra, né? Não, e obra pública, licitação de obra pública, a execução contratual é muito complexa, é muito complicado. Você tem trabalho de medição, você tem todo um acompanhamento, você tem que contratar engenheiro, né? fiscal, já tem fiscal já. Então, isso tudo foi desafio para esse primeiro ano de gestão. É um Fiscal desafio, de contrato também, exato. Na verdade, essa licitação ela já foi toda feita na gestão anterior, né? Então a gente vai só realmente executar. Então vai ser um grande desafio mesmo. Vai ser nesse primeiro ano vamos estar numa sede nova, com equipes praticamente 100% nova, mas todo mundo com bastante ânimo, com bastante entusiasmo, com bastante humildade para pedir ajuda e chegar onde o CRO Roraima deseja chegar, que aí está entre as excelências aí do Conselho na gestão. Ótimo, foi bom esse bate-papo, a gente fez 40 minutinhos aqui, foi bacana principalmente para as pessoas conhecerem um pouquinho dos novos presidentes, o que eles pensam, não só das pessoas do seu estado, sabe, mas de outros estados também, para poder entender o que vocês pensam. Eu, aqui em nome do presidente Juliano, também desejo boa sorte para todos vocês, podem contar com o nosso apoio. Há muitos anos não se tem mais aquele pensamento do Conselho atuar sozinho, a gente trabalha em conjunto, o Conselho Federal com os Conselhos Regionais e os próprios Conselhos Regionais, compartilhando assim, as suas experiências, o que cada um pode ajudar o outro, tá? E foi muito bacana esses 40 minutos que a gente passou aqui, a gente conversou, um tema livre, cada um pôde expor aqui, tá? E aí, agradecer mais uma vez a Dr. Jário, Dr. Fabrício, Dra. Daniela, agradecer a todo mundo que acompanhou, que vai ver e que está vendo esse podcast, tá? Foi muito bom esse tempinho que a gente passou. Um abraço para todo mundo e até mais. Até mais, muito obrigada. Obrigado a todos. Vamos fazer uma fotinha? Vamos. Bem, vocês falam muito bem.